e emissoras de rádio de norte a sul do país. Bem-vindos todos, eu sou Karine Mello e te convido a passar a próxima hora junto com a gente em uma conversa com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora que estaremos juntos, são muitos os meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então, que tal acessar o site da Agência Gov? agenciagov.abc.com.br. Lá, além de toda a nossa programação ao vivo, você pode assistir também a programas gravados e acompanhar as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, a Conferência do Clima da ONU, a COP30, já está pertinho. A partir do dia 10 de novembro, Belém do Pará vai receber a conferência. A expectativa não é só ambiental. O turismo deve ser um dos grandes protagonistas. Depois de uma articulação que teve a participação do ministro Celso Sabino, a gastronomia amazônica vai ganhar espaço no cardápio oficial da COP. A gente também vai saber como estão as medidas para segurar o preço das hospedagens em Belém e também outras novidades do setor. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Bom dia a todos aqui da EBC, Canal Gov e a todos os participantes desse Bom Dia Ministro de hoje. Então vamos lá, ministro. Antes da gente começar, eu falava com ele aqui que a COP tem a pergunta do milhão, que tem a ver com hospedagem, né? Queria saber como é que está essa história das hospedagens, ministro. Muitas matérias na imprensa dizendo que lá em Belém a hospedagem está muito cara, comparando com hotéis caríssimos aí pelo mundo. O governo está agindo, né, para poder organizar, né, essa situação. Queria saber qual é o panorama hoje de quem quer ir para a COP30. Karine, o governo brasileiro, desde o anúncio da Organização das Nações Unidas de que a COP30 aconteceria no Brasil, na cidade de Belém, tem direcionado muitos esforços através de todos os ministérios do governo do presidente Lula para que essa COP seja um grande sucesso. Um sucesso de representatividade, um sucesso de inclusão e um sucesso, sobretudo, nas sugestões que o Brasil dará para os acordos internacionais a fim de conter as mudanças climáticas. Nós estamos preparando a cidade como nunca antes a cidade de Belém foi preparada, com obras de intervenção em diversas áreas, saneamento básico, obras viárias, construção de áreas de convivência e também considerando o grande número de pessoas que vão estar na cidade, especialmente chefes de Estado, líderes globais, preparando a rede hoteleira e acomodações para abrigar a todos que vêm para a COP. Nós iniciamos um programa de parceria com a iniciativa privada, falando especificamente sobre os meios de hospedagem. Nós iniciamos um programa de parceria com a iniciativa privada, cedemos diversas áreas para a construção de novos hotéis, garantimos financiamentos, muitos deles, quase todos, através de fundos públicos, a sua grande maioria pelo Fungetur, que é o nosso Fundo Geral do Turismo, do Ministério do Turismo. Nós investimos só no Fungetur mais de 382 milhões de reais, financiando projetos de para habitações e para hospedar as pessoas que vão para a COP. Hoje nós estamos com dezenas de novos hotéis sendo construídos em Belém, outros tantos sendo ampliados, reformados, requalificados. E o fato é, teremos leitos para todos e teremos preços justos para todos que virão para essa COP na cidade de Belém. Falando em números, na COP de Baku, no Azerbaijão, que foi a COP 29 no ano passado, no dia de maior pico, a COP é ali 10, 11 dias e cada dia são temas específicos que são debatidos e autoridades e líderes muitas vezes vão para debater um assunto específico ou uma temática específica, então eles acabam não ficando todos os 11 dias. Mas na COP de Baku, no dia de maior presença, nós tivemos 24 mil pessoas hospedadas na cidade de Baku.
Para a cidade de Belém, o governo brasileiro, com a parceria da iniciativa privada e com todas as ações que foram feitas, já temos mais de 53 mil leitos garantidos para o período da COP na cidade de Belém. Em relação a preço, há um limite, ministro, para delegações, por exemplo, ou não? Ou só está havendo uma conversa para que o preço não avance a ponto de ficar inviável? Nós temos, nesses novos hotéis que estão sendo construídos na cidade, a perspectiva de que esses novos leitos, somados aos leitos que serão oferecidos por 2 grandes navios, que nós garantimos que estarão em Belém para também servir de meio de hospedagem, o governo brasileiro, por exemplo, está cedendo mais de 2.400 quartos individuais para que a ONU possa abrigar suas mais de 196 partes e países que compõem a ONU, com tarifas a partir de $100. Então, foi feita uma divisão em 2 grupos, países com menor PIB per capita. Esse primeiro grupo terá diárias entre $100 e $200, e um segundo grupo de países de maior PIB per capita com diárias entre $200 e $600. Além disso, nós fizemos um acordo com a rede hoteleira da cidade de Belém, que está nos garantindo pelo menos entre 10% e 20% dos seus quartos por uma diária de $300. Além disso, esses novos hotéis, e recentemente visitando a obra de vários hotéis, vou citar um deles, do grupo Vila Galé, um grupo português, que está sendo construído ali na continuação da Estação das Docas, em Belém, com quartos de frente para o rio, e as diárias serão em torno de R$3.000 uma diária, um hotel 5 estrelas, num apartamento de luxo de frente para o rio, com toda a infraestrutura, diversos restaurantes, piscina com borda infinita. Nós temos também um hotel 6 estrelas que está sendo construído em Belém. Então, o fato o governo brasileiro trabalha, em primeiro lugar, para que todas as delegações que queiram vir participar da COP da Floresta, a COP de Belém, a COP 30, e que possam pagar pelo menos $100 em uma diária de um apartamento, estejam presentes nas negociações da COP 30. Também, com toda essa oferta de leitos que está surgindo na cidade, nós temos a certeza de que alguns abusos que surgiram, e nós reconhecemos que existem alguns abusos na cobrança de preços de hospedagem, isso não é a regra geral. A regra geral é essa que eu mencionei para você. Esses abusos serão compelidos, combatidos, e quem vai tomar conta desses abusos é o próprio mercado. Um dado concreto, quando eu falo próprio mercado, o que eu quero dizer, com a grande oferta de leitos, os que estão cobrando muito caro pelos seus leitos terão que 2 alternativas, ou reduzir os preços ou ficar com seus imóveis sem locar. Recentemente, uma notícia de um hotel que até colocou o nome de hotel COP 30 e virou notícia no Brasil inteiro, estaria um hotel a cerca de 3 estrelas, de não muito conforto, vamos dizer assim, estaria cobrando R$6.000 em uma diária. Opa. Esse mesmo hotel, com o avanço da oferta, com a entrada no ar da nossa plataforma oficial, com o início da oferta dos leitos nos navios, desses novos hotéis, esse mesmo hotel já reduziu sua diária de R$6.000 para R$2.500. Então, aquelas exceções que estão cobrando aí R$100.000 em uma diária de um apartamento, ou R$1 milhão pelo aluguel de uma casa de 7 quartos durante os 10 dias da COP, essas habitações, os proprietários delas terão 2 opções: ou reduz muito o preço, ou não vai locar seus imóveis. É isso. Bom dia, ministro. Hoje com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Vamos começar a viajar o país, então? Vamos lá. Então vamos chamar para a nossa conversa a Priscila Mazzenotti, que está aqui na Rádio Nacional de Brasília. Ela fala, com ela, a gente fala também com a Amazônia e Alto Solimões. Priscila Mazzenotti, um ótimo dia para você, minha querida. Oi, Karine. Bom dia para você, ministro. Bom dia para o senhor também. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Falando ainda dessa questão das diárias, o senhor falou aí uma média de $100.
Isso pode ser um valor viável, né, para as delegações, mas a gente pensa também nos movimentos sociais, nas ONGs que vêm para cá para discutir essa questão e têm reclamado também dessa questão das diárias. O governo está pensando aí em hospedagem até mais acessível que isso para abarcar aí a garantir a presença de movimentos sociais e de delegações aí que não tenham esses $100 ou mais até para pagar nesses hotéis? Bom, na história das realizações das COPs, essa média de diária para delegações que não têm um alto valor disponível para investir em diária, tem sido até maior do que essa. Tem sido até maior do que $100. Se por um lado, Priscila, a gente enfrenta essas informações que são divulgadas no Brasil, das exceções, desconsiderando a regra geral, mas a gente vê muito a imprensa nacional, não toda a imprensa nacional, alguns veículos de imprensa nacional, da imprensa nacional, pensando, né, informações na internet dos abusos, mas desconsideram a regra geral. E por outro lado, nós temos, de um lado, os abusos, exceções, e de outro lado, nós temos delegações de países que ainda não querem os $100, querem pagar $50 no preço de uma diária para estarem na COP da Floresta, em Belém, discutindo um tema tão importante. Mas o governo brasileiro tenta conciliar. Na semana passada, nós tivemos uma reunião muito importante no Ministério do Turismo com a ministra Marina, do Meio Ambiente, com o secretário Walter da Secop, com o embaixador André Lago, presidente da COP 30, onde nós fechamos ali um grupo de assessores internacionais que já começou a trabalhar identificando pontualmente quais são essas delegações, quais são esses entes que querem participar da COP e ainda não conseguiram encontrar as suas habitações ou estão tendo alguma dificuldade na nossa plataforma, para que pessoalmente nós façamos um link entre estas pessoas que querem vir para a COP e as delegações e as habitações que nós temos disponíveis para facilitar o encontro entre eles e a garantia da hospedagem, que essa COP seja não só a maior COP que já aconteceu, a COP mais decisiva que já aconteceu, mas também a COP mais inclusiva que já aconteceu. Ministro, o senhor mencionou aqui a plataforma. Qual é a plataforma? Carinho, você me pegou agora. Vou pedir para a sua assessoria aqui me falar. Daqui a pouquinho a gente fala. Agora, mas eu vou já passar aqui o endereço. Daqui a pouquinho a gente fala. Para que todos possam acessar essa plataforma na internet. Maravilha. Enquanto isso, ministro, a gente vai seguir lá para Santarém. Vamos lá para o Pará, já para o seu estado. Vamos. Eu participar desse programa, especialmente nessa área do turismo, que é uma área muito importante. A Priscila Mazenotti falava sobre a participação, a presença dos movimentos sociais, das organizações sociais. Quero dizer também que falo pela Rádio Guarani e também pelo programa Alô Comunidade, que é um programa que tem conexão direta com as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas aqui na região. O ministro conhece muito bem o Projeto Saúde e Alegria, que é o detentor desse espaço no rádio aqui em Santarém. Minha pergunta, ministro, é a seguinte. A minha pergunta principal seria, estou curioso para saber como é que se desenrolou a questão da culinária, né, da gastronomia, que vai ter espaço garantido na COP, que foi muito repercutido aqui. Pessoas importantes se manifestaram sobre o fato de ela ter sido barrada antes, a organização da COP voltou atrás, mas eu queria também fazer uma segunda pergunta. Como é que Santarém, que aliás recebeu recentemente um investimento muito grande do governo do estado, fazendo um centro de convenções, se Santarém vai ter algum impacto positivo, se há possibilidade, já que estamos falando também de hospedagem, se Santarém vai ter essa possibilidade de hospedar algum participante, algum país ou alguém que vá participar efetivamente da COP. Bom dia, Raik, bom dia a todos os ouvintes aí, especialmente da nossa querida Santarém. Karine, você conhece o Hotel do Chão? Conheço. Olha só. Sensacional, hein? Vale a pena. Vou deixar a Karine falar um pouco sobre o Hotel do Chão, depois eu entro. Maravilhoso. Recomendo fortemente. Um paraíso. Conhecido como Caribe Amazônico, uma das praias mais bonitas do mundo. E assim, você falou de gastronomia, Raik. Você estava falando aí, eu só estava me lembrando do filé de pirarucu na manteiga lá da peixaria Rayana, do seu Raimundo. Poxa vida,
Quando forem lá, não percam. É um dos pratos mais saborosos que tem no mundo. E a costela de tambaqui na brasa também, claro. O meu predileto. Mas, Jaik, houve um equívoco, né? Já reconhecido por quem cometeu esse erro, no edital de seleção de quem iria fornecer os alimentos para a COP nos espaços especiais, proibir a entrada dos principais ingredientes da nossa gastronomia. Veja só, açaí, tucupi e maniçoba, sob um argumento que nós rebatemos prontamente e jamais vamos aceitar. Como a gente está se revoltando quando as pessoas querem, de uma forma ignorante, vamos dizer assim, porque não conhece, desprestigiar ou falar mal da região norte do país, do Pará, da cidade de Belém. A gente tem passado os últimos dias tendo que falar muito sobre hospedagem, sobre qualidade de hospedagem, sobre preço de hospedagens abusivos, agora sobre a nossa gastronomia. E por detrás de tudo isso aí, existe sim uma vontade de muitas pessoas de que essa COP não ocorresse em Belém. Existem sim uma espécie de preconceito interno dentro da cabeça de muitas pessoas sobre a região norte, sobre o povo da região norte e agora sobre a nossa gastronomia. Só que foi um tiro que saiu muito pela culatra. A gastronomia de Belém é uma coisa que todo mundo reconhece, que é uma das maiores e mais deliciosas gastronomia do planeta. A Unesco, aliás, a Unesco não, é a Unesco que reconhece, a cidade de Belém como cidade inteligente ou criativa da gastronomia. Diversas revistas no mundo inteiro reconhecem a cidade de Belém como uma das 10 melhores cidades de gastronomia do planeta. E justamente à base de produtos da floresta amazônica. Produtos que são consumidos no cotidiano de quem vive nessa região, como o tucupi, como o jambu, como a maniçoba e principalmente como o açaí, que ganhou o cardápio, ganhou a mesa do mundo todo, os norte-americanos, os japoneses, os chineses, os europeus. Outro dia alguém estava me falando a quantidade de lojas de açaí que já tem em Lisboa, em Portugal. Então, evitar que esses produtos entrassem lá na mesa da COP era a mesma coisa que convidar as pessoas para uma churrascaria e chegar na hora e dizer que não vai servir churrasco. Ninguém falou do carneiro ou das comidas típicas que foram servidas na COP, por exemplo, de Dubai ou nos outros países. E falando da COP de Dubai, foi servido lá tucupi, foi servido lá comida paraense por um grande chefe de cozinha paraense que o presidente Lula levou para servir o chefe de Estado. Mas o dado concreto feita essa correção, foi feita uma errata praticamente no mesmo dia e essa exclusão da maniçoba, do tucupi e do açaí saiu desse edital. Perfeito. Só para localizar o ouvinte, houve aí um edital da Organização dos Estados Ibero-Americanos, não é isso, ministro? Isso. Que proibia, né, esses produtos tipicamente paraenses, esses produtos locais, dentro dos restaurantes ali da COP, né? Mas já foi contornado, então todos teremos a oportunidade de provar aí as iguarias. Diga lá, ministro. Só um complemento, porque algumas pessoas podem se questionar sobre a segurança alimentar, sobre a forma de produção e de como esses pratos serão elaborados. O que nós não queremos, não vamos nunca permitir, é o preconceito com a nossa região, com qualquer parte do Brasil. O governo brasileiro não tolera a intolerância, não tolera que alguns sejam maior que os outros. Nós somos todos brasileiros e todos os alimentos servidos na COP passarão por um rigoroso controle de segurança alimentar, o respeito absoluto a todas as normas de vigilância sanitária, do Ministério da Saúde, mas a mesma norma que será submetida à maniçoba será submetida à salada, a mesma norma que será submetida ao açaí será submetida à lasanha, a mesma norma que será submetida ao tacacá será submetida também, por exemplo, ao macarrão que será servido na COP. É isso, gente. Então vamos seguir. Vamos lá para o portal Tribuna de Santos. Vamos a Santos. O Vitor Barreto está com a gente. Oi, Vitor. Bem-vindo. Um ótimo dia para você. Oi, bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia aos colegas que estão aqui no programa conosco.
Eu tenho uma pergunta aqui, né? A nossa região, aqui a Baixada Santista, ela tem uma vocação turística, né? E para os próximos anos estão previstas algumas obras grandes aqui, né? O aeroporto de Guarujá, o túnel Santos-Guarujá, ligação seca, né? Tendo em vista essas obras, o governo tem algum plano de investimento para fortalecer o turismo aqui na região? O túnel mencionou aí. O governo federal tem atuado para o desenvolvimento do turismo em todo o país. Nós ampliamos bastante a promoção dos principais destinos turísticos, inclusive os belos atrativos que existem na cidade de Santos, dentro do Brasil e também fora do país. Nunca nós investimos tanto em promoção turística fora do país quanto nós estamos investindo agora. E nunca nós investimos também tanto em promoção do turismo dentro do Brasil como nós estamos investindo agora. O resultado concreto é que o brasileiro nunca viajou tanto dentro do país como está viajando hoje, e nós nunca recebemos tantos estrangeiros quanto nós estamos recebendo hoje. A própria cidade de Santos, no ano passado, bateu recorde na recepção de turistas no período de um ano. Ministro, vou dar aqui o endereço. A Ellen Bernardes, nossa diretora hoje do Bom Dia Ministro, vai colocar aí na sua tela o endereço da plataforma. Vamos lá, é cop30.bnetwork.com. cop30.bnetwork.com. Tá aí na sua tela para você entrar e já dar uma olhada em tudo lá, não é isso? Nessa plataforma nós já estamos com mais de 5.300 leitos disponíveis. Maravilha. Ministro, vamos seguir de Santos, a gente vai lá para o Rio de Janeiro. Vamos lá para o Portal Dia, porque o Saulo Júnior já está com a gente também. Oi, Saulo, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, colegas. Ministro, não tem como não trazer aqui para o meu estado, né? Aqui para o Rio de Janeiro. No material divulgado pela Secretaria de Imprensa, aponta para um crescimento nacional do turismo no primeiro semestre de 6,6%, e ele aparece ali encabeçado pelo Rio de Janeiro com 14,3%, pelo menos é o primeiro estado que aparece ali no material que a gente recebeu. Primeiro eu queria confirmar, né, se o Rio de Janeiro é de fato o estado que mais teve crescimento no turismo. Queria entender se esse turismo trata-se do turismo interno ou turismo internacional, ou uma média dos dois, não sei. Eu queria entender um pouco o que essa porcentagem indica de fato, né? Que espécie de turismo. E também o que explica o Rio de Janeiro tá encabeçando isso, o que coloca o Rio de Janeiro como maior crescimento, né, nesse ano, se confirmando a estatística. Muito bem, Saulo. Esse número de crescimento de 6, 7%, eu não sei a que se refere, se é hotéis, se é o faturamento do setor, mas o dado concreto é que o Brasil, no primeiro semestre, segundo a Organização das Nações Unidas, pela primeira vez na história, está entre os 10 países que mais cresceram no turismo em todo o planeta. E a primeira vez que o Brasil entra nesse seleto grupo de entre os 10 primeiros países que mais cresceram no turismo em todo o planeta, nós já ficamos em segundo lugar. Então, no primeiro semestre, de janeiro a junho, o Brasil foi o segundo país do mundo que mais cresceu no turismo. E é fato que o Rio de Janeiro é o nosso emblema, é a nossa marca, é uma das cidades que sempre foi, ao longo de muitos anos, a cidade e o estado mais visitado do Brasil. No ano passado foi o Rio de Janeiro e nesse primeiro semestre também foi o Rio de Janeiro. E a gente vai continuar investindo muito nos atrativos turísticos, na promoção correta da imagem do Rio de Janeiro, para que cada vez mais turistas visitem a cidade maravilhosa e possam também conhecer os encantos de todo o estado do Rio de Janeiro. E a determinação do presidente Lula além de fortalecer o turismo nas cidades já consolidadas, nos emblemas nacionais que nós temos, desenvolver também o turismo regional, Karim. Investir em cidades periféricas, no entorno de grandes centros turísticos, para que os turistas que venham ao Brasil possam conhecer também outros grandes atrativos que existem em todo o nosso país. A gente não pode falar em turismo, né, menina, sem falar no Rio Grande do Sul, né? Então a gente vai lá para Porto Alegre, vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque a Mariana Marciage está com a gente também. Oi, Mariana, bom dia. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Justamente eu queria puxar esse dado também do crescimento dos turistas do exterior,
o Rio Grande do Sul que puxou, então, como o segundo estado. É claro que a gente tem essa divergência de ter caído muito o turismo no estado do ano passado em função das enchentes, mas queria saber se tem algum projeto realmente de incentivo de turismo interno, até para essa região do Rio Grande do Sul que foi muito afetada no passado e que está se recuperando agora esse ano. Boa, Mariana. No ano passado, foi um ano em que um dos nossos principais estados, que é o estado do Rio Grande do Sul, o maior volume de turismo internacional que acontece no Brasil, o primeiro lugar entre quem mais nos visita são os argentinos. E pelo estado do Rio Grande do Sul, é por onde entram a grande maioria dos argentinos que nos visitam. E todos nós sabemos a infelicidade que o Brasil teve no ano passado, quando esse estado praticamente não recebeu nenhum turista. Nós tivemos o aeroporto interditado, os hotéis fora de funcionamento. E apesar dessa tragédia que aconteceu, que nos retirou o Rio Grande do Sul durante todo um ano praticamente do turismo, no ano passado o Brasil bateu o recorde histórico na visitação de turistas estrangeiros. Nunca, nem com Copa do Mundo, nem com Olimpíadas, o Brasil recebeu tanto turistas estrangeiros quanto recebeu no ano de 2024. Agora, com o Rio Grande do Sul já restabelecido, o aeroporto Salgado Filho funcionando, as estradas funcionando, todo o setor hoteleiro pujante, funcionando a pleno vapor. Eu destaco aqui, além da nossa cidade de Porto Alegre, a Serra Gaúcha, com a cidade de Canela, de Gramado, toda a rota do vinho que existe no Rio Grande do Sul. Nós já estamos superando todas as expectativas para o Brasil, especialmente para o estado do Rio Grande do Sul. No primeiro semestre, aliás, até julho, de 1º de janeiro a 31 de julho de 2025, agora nesse ano, o Brasil já registrou a entrada de mais de 5.950.000 turistas estrangeiros nesse período de 7 meses, caminhando para chegar no número inédito, né? O Brasil que nunca antes recebeu 7 milhões de turistas estrangeiros. Esse ano de 2025, a nossa projeção é encerrar o ano com mais de 10 milhões de turistas estrangeiros em um ano, uma marca incrível, que reflete o trabalho de todas as pessoas em todo o Brasil que impulsionam, que trabalham e que acreditam no setor do turismo. E o Rio Grande do Sul, claro, recebeu toda a atenção do governo federal, não só para a sua reestruturação, não só para a resiliência que nós precisamos aprender e pôr em prática num período tão curto, no intervalo de tempo tão pequeno, mas que tem funcionado. Nós levamos o Rio Grande do Sul para todas as principais feiras internacionais, especialmente na Argentina, como disse que é o nosso principal cliente. Nós conquistamos o direito de na maior feira de turismo da Argentina, a FIT, que acontece em Buenos Aires, em setembro do ano passado, no meio do segundo semestre do ano passado. Nós tivemos um grande destaque nessa feira, porque o Brasil foi o país homenageado. Há muito tempo que o Brasil não era o país homenageado na FIT da Argentina e no ano passado foi. E com essa prerrogativa, nós fizemos uma grande promoção, uma grande divulgação, uma grande venda dos destinos turísticos nacionais e por determinação do Presidente da República, o Rio Grande do Sul recebeu uma atenção toda especial nessa promoção e nessa divulgação. O dado concreto é, se você andar pelas ruas da cidade de Porto Alegre ou por vários destinos turísticos do Rio Grande do Sul, você vê hoje as cidades repletas de argentinos que estão visitando, fazendo turismo, gastando dinheiro e gerando emprego no Brasil. Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ministro, vamos ao Recife, vamos lá para Pernambuco com a Rádio Jornal, porque a Simone Oliveira também está com a gente hoje. Oi, Simone, bom dia para você. Olá, Karine. Muito bom dia para você, para os colegas também. Ministro Celso Sabino, prazer em falar com o senhor. Muito bom dia. Ainda voltando para a COP30, eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre os investimentos quando se fala de acessibilidade turística e também sinalização. Tudo isso para as cidades de Belém. E eu estendo também essa acessibilidade turística e sinalização aqui para o meu Nordeste, em especial a cidade de Olinda, Patrimônio Mundial da Unesco, e também junto a um dos litorais mais procurados por turistas, tanto do Brasil quanto do exterior, que é o litoral sul pernambucano, onde tem a praia de Porto de Galinhas. Boa, Simone.
Em relação à COP30, o governo brasileiro, como disse, está fazendo uma grande intervenção na cidade. A cidade hoje é um canteiro de obras. Muitas delas já estão, inclusive, ficando prontas antecipadamente, seguindo todo o cronograma e tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer para a COP30 na cidade de Belém, nós estamos fazendo. E todas as obras, cada intervenção que está sendo feita na cidade é com a exigência obrigatória da garantia de acessibilidade para todos que vão estar visitando, que vão estar permeando e conhecendo a cidade de Belém do Pará durante a COP. Além disso, o governo federal, através do Ministério do Turismo, fez um convênio com a Prefeitura da cidade de Belém para sinalização turística, para que todos os atrativos turísticos estejam muito bem sinalizados e todos que estejam circulando na cidade saibam como chegar nos principais atrativos, como o Mercado Ver-o-Peso, o Teatro da Paz, o Museu Emílio Guedes, o Parque da Cidade, onde será realizada a Copa, o Aeroporto Internacional. Então, quem for para Belém vai ver uma cidade muito bem sinalizada, especialmente em relação aos seus atrativos turísticos. E o Ministério do Turismo, ele tem colocado em todas as suas obras, em todo o país, também essa obrigação da garantia, da inclusão, da acessibilidade para todos aqueles que tenham oportunidade. Isso é a política do presidente Lula e ele não abre mão disso. Inclusão e acessibilidade em todas as obras. E a Porto de Galinhas é um lugar maravilhoso. Eu tive a oportunidade já de conhecer, Karine. Você já deve ter conhecido. Já também. fui também, muito bom. Ali, Muro Alto especificamente, ali ao lado de Porto de Galinhas. Um lugar que eu tenho, para mim, uma das praias mais bonitas que tem. Boa para quem viaja com a família, com crianças. Sossegado. Porque como tem aquele realmente muro alto ali na praia, forma ali uma grande piscina natural, muito tranquila, com águas cristalinas. Você que está nos ouvindo aqui no programa Bom Dia Ministro, tiver a oportunidade de descer em Recife, pegar uma van, um carro, um ônibus para ir até, ali acho que é Pojuca é o nome do município. Não sei. Vamos pesquisar. E chegar até a Simone está falando que é isso mesmo, né, Simone? Pojuca e conhecer Porto de Galinhas, um paraíso na terra, e também a praia de Muro Alto. É isso. Ministro, vamos fechar essa primeira rodada aqui e a gente já vai se preparar para o nosso segundo giro com as rádios. Vamos chamar a Rádio Clube lá de Parintins, no Amazonas. Márcio Costa está com a gente. Bom dia. Muito bom dia, ministro Celso Sabino, e a todos que acompanham o programa. Eu sou Márcio Costa, da Rádio Clube de Parintins e do portal ampauta.com.br. Ministro, esse é o cenário que o senhor com certeza conhece, que é o Bombódromo de Parintins, de Garantido e Caprichoso. Inclusive, o senhor é compositor de toadas do Boi Caprichoso, ministro. Eu quero reconhecer o esforço e o investimento que o governo federal voltou a fazer no Festival Folclórico de Parintins nos últimos anos, especialmente no governo Lula. E a minha pergunta é, como fomentar ainda mais grandes eventos como o Festival Folclórico de Parintins, incentivando, e também fazer com que outros menos conhecidos passem a ter notoriedade? Boa, Márcio. Realmente é um dos espetáculos que você já foi para o Festival de Não, Parintins? esse não. Você tem que colocar na sua agenda, tá na lista. É o espetáculo, sem dúvida nenhuma, o maior, mais bonito, mais emocionante, mais empolgante, mais vistoso, mais brilhoso festival cultural do planeta. Nunca vi nada igual. E olha que Deus me abençoou, já tive a oportunidade de ver vários eventos em várias partes do mundo. Nunca vi nada igual, com a energia, com a beleza, com a suntuosidade que é o Festival de Parintins. Acontece durante 3 dias na cidade de Parintins, a apresentação dos 2 bois, 2h30 cada, com meia hora de intervalo, então, ou seja, cerca de 5h30. E quando acaba cada dia, você diz assim, já acabou, não dá para ficar mais um pouquinho mais? E no outro dia outra apresentação diferente, no terceiro dia outra apresentação totalmente diferente. Realmente é um espetáculo. No ano passado foi recorde de público e esse ano superou as expectativas todas previstas, com mais de 140 mil pessoas visitando a cidade de Parintins no período do festival que aconteceu no último final de semana de junho. A cidade de Parintins, na sede da cidade, residem 100 mil pessoas. E esse ano recebeu mais de 140 mil pessoas de fora para o Festival de Parintins. E desde o ano passado,
o Ministério do Turismo tem investido nesse festival, acreditando na potência, da força da floresta, da cultura do povo parintinense, do povo do Amazonas, da Amazônia, e tem dado muito resultado. Muita gente de fora, influenciadores, artistas, e assim como foi feito em Parintins, a gente tem feito no Festures, que acontece em Gramado, no Rio Grande do Sul, a gente tem feito no São João do Nordeste inteiro, que inclusive o canal Gov transmitiu com excelência esse ano, aqui pela EBC, e nós fizemos no Carnaval em todo o Brasil, inclusive esse ano pela primeira vez o Ministério do Turismo financiou, apoiou o Carnaval do Rio de Janeiro, as 12 escolas do Grupo Especial e as escolas do Grupo de Acesso. Nós acreditamos que grandes eventos culturais, a demonstração da nossa cultura, grandes apresentações, como é o caso do Festival de Parintins, sem dúvida nenhuma tem uma relação umbilical com o turismo. As pessoas vêm de fora, inclusive de outros países, para se hospedar, para comprar produtos para levar, para almoçar, para jantar, e com isso movimentando muito a nossa economia. Não é à toa que o Brasil hoje, pela primeira vez, aí está batendo recorde na geração de emprego, e a nossa taxa de desemprego já está abaixo de 6%. A gente teve aqui a transmissão tanto lá do Boi quanto do São João pela TV Brasil, que é uma das emissoras da empresa Brasil de Comunicação, assim como o canal Gov. Ministro, gostei dessa informação. Como é que é? Compositor de toada? Gostei, hein? Ano passado eu compus Incomparável Amor, do Boi Caprichoso. E esse ano, olha só o nome da música. Até o Tucupi de Amor. Será que eu gosto? Muito bom, excelente. Depois no final o ministro vai dar uma palhinha aqui então pra gente. Ministro, vamos seguir, vamos embora chamar de novo a Priscila Mazenotti, lá da Rádio Nacional, que tá com a gente. Oi, Pri. Oi, ministro. Bom dia mais uma vez. Eu queria falar um pouquinho sobre turismo internacional, fazendo um gancho aí com os Estados Unidos, né? Essa relação um pouco complicada, tensa, essas sanções aí dos Estados Unidos, o tarifaço. Eu queria saber se a tua opinião, né? Se de alguma medida isso tem algum impacto no turismo, assim, perguntando objetivamente, o turista brasileiro, ele continua procurando os Estados Unidos, né? Ou ele está optando por outros países, outras localidades, e o turista americano continua optando pelo Brasil, mesmo aí com toda essa situação entre Brasil e Estados Unidos? Priscila, nós demos uma grande virada no turismo. Nós viramos a chave. Nunca mais o turismo será como era antes. Uma pesquisa feita, inclusive, no ano passado, na cidade de São Paulo, uma pesquisa recorrente que um grande jornal da cidade de São Paulo faz, apontava antes que destinos nos Estados Unidos era a preferência de destinos entre os brasileiros que vivem ali na cidade de São Paulo. E na última pesquisa feita no ano passado, os destinos nacionais, destinos brasileiros, passaram destinos norte-americanos na vontade dos cidadãos que vivem na cidade de São Paulo. Isso mesmo antes de tarifácio, de subida de câmbio, de tudo. O fato é, o brasileiro hoje quer conhecer mais o seu Brasil. Quanto mais viaja, mais se apaixona pelo seu país. Isso vem acontecendo muito. A vontade, inclusive, ontem estava vendo uma matéria, uma reportagem, um artigo que foi feito por uma revista especializada, dizendo que as pessoas no Brasil estão cada vez mais querendo novas experiências, e isso se realiza através de viagens, preferindo até novas experiências em relação à aquisição de bens, né, materiais. Isso tem feito com que, como disse, o brasileiro esteja viajando como nunca viajou antes na história. Eu vou dar um dado. No ano passado, nós batemos o recorde de passagens aéreas voadas no nosso país. Foram 118 milhões de passagens voadas no nosso país. Mais um número recorde, e que representa 20 milhões a mais do que há 2 anos atrás. E também uma pesquisa feita aqui pelo nosso governo, através da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, mostra que apenas 29% dos brasileiros opta pelo modal aéreo de transporte. Ou seja, a grande maioria ainda viaja de carro,
van, ônibus, trem, barco, navio. E nós tivemos também no ano passado, além desse movimento nos aeroportos, e quem viaja de avião está vendo o quanto os aeroportos estão todos cheios. As aeronaves todas, você não encontra quase um assento vazio em nenhuma aeronave, considerando que nós aumentamos em 18% a oferta de assentos disponíveis. Mas as rodovias federais bateram recorde de movimentação no ano passado. O terminal rodoviário do Tietê, que é o maior da América Latina, no ano passado registrou recorde na movimentação de passageiros. E a locadora de automóvel, Karine, as locadoras de automóvel, quando você desce no aeroporto, você já vê o tamanho do pátio das principais locadoras de automóvel, o quanto aumentou. As locadoras de automóvel do ano passado registraram um número... Nunca antes se alugou tanto veículo para fazer turismo quanto se alugou no ano passado. Sabe quanto foi o faturamento da locadora de automóvel no ano passado? Quanto? 53 bilhões de reais. Esse foi o faturamento da locadora de automóvel no ano passado. O número recorde. Assim como locadoras, nunca se criou tanta empresa com o KNAI da atividade de turismo quantos foram criadas no ano de 2024. Então, ou seja, viramos a chave, Priscila, o brasileiro está viajando como nunca antes viajou no nosso país. E assim, entre ele escolher ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, ir para o Chile, ir para a Argentina, ele está preferindo conhecer os grandes centros, os grandes atrativos do nosso país. Mas eu quero continuar ainda, que falta só um detalhe da pergunta da Priscila, que é em relação ao público norte-americano. O fato do governo brasileiro adotar a reciprocidade de vistos não afetou praticamente em nada o atrativo brasileiro para os turistas norte-americanos. Eles continuam vindo em maior volume ainda agora. E o fato do tarifaço não tem impacto no setor do turismo. Ao contrário, isso pode favorecer ainda mais, porque se eles levavam as nossas laranjas ou o nosso suco de laranja para ser consumido lá, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los, para virem tomar o suco de laranja diretamente aqui no Brasil. E se quiser inovar, também eu estou oferecendo açaí. Podem vir. Tá certo. Vamos falar um pouco, ministro, do incentivo, né, ao turismo. E aí eu queria falar um pouquinho, ministro, de uma novidade. Descontos para mulheres e professores, é isso? É isso, Karine. A gente tem se esforçado muito para implementar vários programas que impulsionam o nosso turismo, como Conheça o Brasil Voando, Conheça o Brasil Cívico, Conheça o Brasil Realiza, que está financiando pacotes turísticos aí pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, em até 60 parcelas. A gente tem várias ações de promoção, de divulgação, e esse foi uma medida feita em parceria com o setor hoteleiro. Todos sabem que o nosso governo ele tem uma ação muito forte para a inclusão de pessoas no turismo, e a gente tem uma categoria que merece muito conhecer o Brasil, porque é quem ensina para as nossas crianças e para os nossos jovens o que é a cultura, o que é a história, o que é o nosso país, que são os professores. E nós, em parceria com uma grande rede de hotéis que fazem parte da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, com hotéis em todas as cidades do Brasil, estamos disponibilizando pelo site da BIH e também pelo site do Ministério do Turismo esses hotéis com descontos de 15% para que os professores possam se hospedar e fazer turismo no nosso país. E também reconhecendo que muitas mulheres, por às vezes ser mãe solo, ou por serem mulheres solteiras, ou às vezes por terem receio de viajarem sozinhas, têm algumas dificuldades em escolher o seu destino turístico ou mesmo de viajarem. Então, o governo brasileiro, em parceria com a BIH, tem também o mesmo desconto para os professores, para as mulheres que viajam sozinhas, de 15% na rede hoteleira em todo o Brasil. E aí procura o quê? Quais são os critérios para isso? Você entra no site do Ministério do Turismo, busca o programa de desconto de 15% para mulheres que viajam sozinhas. Lá você vai ter acesso a toda a relação dos hotéis por cidade, e você entra em contato diretamente com o hotel, fala do programa e o hotel vai garantir para você os 15% de desconto. É isso, então vamos entrar no site do Ministério do Turismo, vai aparecer daqui a pouco aí na sua tela, gov.br/turismo. É isso, tá aí para você na sua tela, quem nos ouve, então, gov.br/turismo. Ministro, vamos seguir com as nossos parceiros aqui das rádios. Vamos lá para a Rádio Guarani, lá em Santarém, Raik Pereira.
Ok, ministro, eu queria voltar naquele assunto, e eu já fui muito questionado aqui na emissora, sobre a possibilidade de Santarém ser uma extensão de Belém no período da COP. Aqui nós temos uma rede hoteleira muito grande, nós temos Alter do Chão, muito bem enfatizado pelo senhor, nós temos o Festival do Sairé, que agora, inclusive em setembro, uma cultura muito bela do povo Borari. Nós temos uma prática muito forte, que é o turismo de base comunitária, que o senhor conhece muito bem. Qual é a possibilidade de Santarém ser uma espécie de extensão de Belém no período da COP? Total, Raik, 100%. Já estamos, inclusive, oferecendo para algumas delegações que queiram se hospedar em Santarém, mas, sobretudo, nós não vamos perder essa oportunidade de estar recebendo tanta gente importante no estado do Pará. Nós não vamos perder essa oportunidade de divulgar bastante os atrativos turísticos do nosso estado, as cidades do Pará e também todos os atrativos turísticos do Brasil para aqueles que estejam visitando a COP. Nós estamos montando um espaço chamado Casa Brasil, onde todos que estiverem na COP terão a oportunidade de ver Alter do Chão, de ver os Lençóis Maranhenses, de ver o Cristo Redentor, de ter experiências com gastronomia, com o turismo de várias regiões do nosso país. E claro, por estar ali próximo, cerca de 1 hora de voo da cidade de Belém, Santarém vai ter a sua prioridade. E também lá em Santarém a gente tem o Festival do Sairé, já ouviu falar? Não. O Festival do Sairé é muito parecido com o Festival de Parintins. Só que em vez de ser 2 bois, são 2 botos. O cor-de-rosa e o tucuxi, que fazem uma apresentação também extraordinária. E também, desde o ano passado, o Ministério do Turismo tem apoiado esse evento, vai estar apoiando mais uma vez esse ano, que acontece agora em setembro. Portal Tribuna de Santos, Vitor Barreto. Olá, Karine, ministro. O senhor mencionou, né, na minha pergunta anterior, né, que o governo investe aqui na região, no turismo aqui da Baixada Santista. O senhor mencionou alguns recordes de visitação, mas eu gostaria de saber o que pode ser feito na prática, né, que ações concretas o governo enxerga para elevar o patamar do turismo aqui na região. Ô Vitor, o turismo ele é relacionado a várias ações. É uma pasta multissetorial, que é interligada com tudo. Quando o governo brasileiro se propõe a construir um aeroporto numa região, ele está fomentando o turismo. Quando o governo brasileiro recupera todas as estradas, como nós estamos fazendo, e elevando a opinião dos seus usuários entre bom e ótimo de 30% para mais de 60%, nós estamos investindo no turismo. Quando a gente se propõe a fazer esse grande túnel que nós vamos fazer na região, nós estamos investindo no turismo. E quando a gente se dispõe a fazer financiamento a um custo bem reduzido para os empreendedores através do nosso Fungetur, para ampliação de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, nós estamos fomentando o turismo. E quando a gente leva a Praia de Santos e as belezas dessa região toda para o mundo inteiro virem conhecer, nós estamos impulsionando o turismo. Não é à toa que a cidade tem batido recorde de turistas e o nosso país também. Ministro, quando a gente fala em turismo, né, o emprego é muito forte nesse setor. Tem alguma área dentro do turismo que emprega mais? Carinha, excelente pergunta. O turismo, desde o início do governo do presidente Lula, 3 agora em janeiro de 2023 até junho de 2025, segundo dados do CAGED, já gerou mais de 500 mil novos empregos. Nós já estamos com quase 8 milhões de pessoas empregadas na atividade do turismo no Brasil. É uma marca histórica, um número nunca antes alcançado. E a gente tem investido muito na qualificação e na formação dos trabalhadores para essa nova indústria que está se aparecendo como uma grande matriz econômica no nosso país, que é a indústria do turismo. Nós estamos com dezenas de milhares de cursos em todo o país, formando em idiomas, formando na condução de turistas, no setor hoteleiro, formando no receptivo e formando também agentes para atuarem em agências de viagens, em operadoras de viagem. Mas eu posso dizer para você que os cursos mais procurados e a área que está sendo mais beneficiada com a expansão do setor do turismo no nosso país é o setor hoteleiro, são empregos na atividade do setor de hospedagem e de receptivo no nosso país. É isso, então dá aquela fugidinha lá no site do Ministério, porque tem muitos cursos gratuitos, não é isso, ministro? gov.br/turismo. Ministro, vamos... MTour.
mtour.gov.br/mtour. Então vamos lá, ministro, vamos voltar para o Rio de Janeiro. O Saulo Júnior está com a gente lá no Portal O Dia. Ministro, eu sei que já foi um tema falado aqui, só que é um tema de grande interesse, né, de diversas pessoas, é um símbolo do nosso país e eu estou falando novamente do açaí, né? É uma iguaria assim, que a gente, como o senhor mesmo disse, exportou para o mundo inteiro. Eu gostaria de perguntar se essa polêmica e se essa ideia do senhor de manter o açaí é uma estratégia também para a exportação ser ainda maior dessa iguaria, ou seja, pessoas que vêm de diversos locais vão ter contato. E não é só uma questão de fortalecer o comércio local naquele momento, mas sim de apresentar o produto para uma gama internacional de pessoas, né, de diversos países. Dá para dizer que essa é uma estratégia também, não só o açaí, como o tucupi e diversas outras iguarias da culinária paraense brasileira. Boa, Saulo. Bom, eu sou o ministro do Turismo, não sou o ministro da Agricultura. Porém, eu vou só fazer uma breve introdução. O turismo, cara, o faturamento do setor do turismo já passou com folga o faturamento de vários produtos da nossa pauta de exportação agrícola. Só o que os turistas internacionais no ano passado deixaram no Brasil é equiparado a toda a nossa exportação de café, a toda a nossa exportação de algodão. E se pegarmos todo o faturamento do setor, já está se aproximando do faturamento da indústria da soja no nosso país, com uma diferença. A soja emprega cerca de 1,5 milhão de pessoas no Brasil e o turismo está empregando quase 8 milhões de pessoas em todo o país. Mas o foco especialmente em relação à gastronomia, ao açaí, aos produtos da floresta amazônica, ele é mais voltado para o turismo. Tem muita gente no mundo que viaja pelo estômago para comer, para experimentar, ter novas experiências gastronômicas. Você vê que o Peru, nosso país vizinho aqui, cresceu por conta da sua gastronomia, chefes de cozinha que se apresentam lá no Peru. E a gente está pegando esse exemplo positivo, esse case de sucesso e aplicando no nosso país, assim como fizemos com o programa Stop Over, que levou muita gente para Lisboa, assim como estamos fazendo com outras experiências bem-sucedidas no mundo. Então a gente está aproveitando o que a nossa gastronomia tem de melhor para que as pessoas venham para cá consumir a nossa gastronomia. E o açaí, sem dúvida nenhuma, é um dos produtos referência, é um dos produtos que atrai muitas pessoas, mas lá na região da Amazônia, a gente tem uma combinação perfeita, com essências da floresta, produtos diferenciadíssimos, com a formação hoje de uma nova geração de chefes de cozinha que fazem uma verdadeira alquimia. Com o jambu, com o tucupi, com a pimenta de cheiro, conseguem fazer comidas inigualáveis e incomparáveis com qualquer outra região do planeta. Ministro, vamos voltar para Porto Alegre, Rádio Bandeirantes, Mariana Marciage. Ministra, minha pergunta foge um pouco, assim, ela é mais para frente, mas a gente sabe que o governo não se faz de hoje, se faz de futuro. E o Brasil tem um grande evento que vai receber em 2027, Copa do Mundo Feminina. A gente tem uma herança da Copa já de 2014, mas o que já se pensa nesse sentido? Foi comentado, inclusive, a fazer abertura em Porto Alegre. Então, qual que é o projeto no momento sobre a Copa Feminina, de receber todos esses novos visitantes e tudo mais? Excelente, Mariana. O governo brasileiro, através do presidente da República, o presidente Lula, e também através do Ministério do Esporte, o ministro André Fufuca, atuou fortemente nas articulações junto à FIFA para que essa Copa acontecesse no Brasil. E foi uma grande vitória para todos nós. Motivo de comemorar, motivo de celebrar, porque além de termos a oportunidade de ver as grandes atletas do mundo do futebol no nosso país, nós teremos mais uma chance de trazer muitas pessoas para o Brasil e essas pessoas se tornarem garotos propaganda, divulgadores da nossa cultura, divulgadores dos nossos atrativos turísticos e com isso induzir ainda outras pessoas a vir para o nosso país. Uma grande vitória. Nós estamos nos preparando como nos preparamos para tudo que a gente tem feito, com muito planejamento, com muita organização, aproveitando a estrutura que ficou da Copa e das Olimpíadas e fortalecendo novas estruturas para receber com carinho as delegações e o público que vai vir para a Copa do Mundo Feminino em 2027. Ministro, bom dia, ministro, na retíssima final, mas antes eu queria falar ainda com o senhor sobre um salão
do Turismo lá em São Paulo, né? Como é que tá? A gente vai ter essa semana e é o maior salão que existe no país? Exatamente. Esse é o maior salão do turismo que acontece no país. Nós iniciamos a retomada dessa política no ano de 2023, em dezembro. Fizemos aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha. No ano passado, fizemos na cidade do Rio de Janeiro. E esse ano estamos indo para o nosso maior mercado consumidor do Brasil, que é a cidade de São Paulo. O salão acontece 21, 22 e 23 agora de agosto no Anhembi, em São Paulo. Mas junto com o salão, que vai estar de portas abertas para receber a todos de São Paulo, com todos os atrativos turísticos do nosso país, demonstração de gastronomia, experiências com vinho, atrativos turísticos como experiência de wakeboard no Ceará, vai estar lá presente. Nós vamos estar levando todo o Brasil para São Paulo, para que os brasileiros em São Paulo possam conhecer a riqueza, não só da nossa cultura, dos nossos atrativos, mas do Brasil como um todo. Mas além do Salão do Turismo, esse ano nós vamos estar fazendo também junto o Feirão Nacional do Turismo. Nos anos anteriores, ele aconteceu em 23 e 24, fora dessa data, mas esse ano vai acontecer no mesmo período e vai durar uma semana o Feirão do Turismo. Ele vai acontecer lá no salão e vai ficar online por uma semana. O que é o feirão? É uma oportunidade para que todos os brasileiros... Nós fizemos uma grande parceria com agências, operadoras, companhias aéreas e todos que fazem o turismo no Brasil, hotéis, para que nessa semana o brasileiro possa adquirir pacotes de viagens, ingressos para parques, passagens aéreas, locação de veículos, com preços muito promocionais. Uma grande oportunidade para todos conhecerem com preços promocionais os encantos e as belezas do Brasil, viajando e se apaixonando pelo seu país cada vez mais. Maravilha, até dia 27, né, ministro? O feirão. Dá tempo ainda, ministro, da gente correr de volta lá para o Recife. Vamos lá para a Rádio Jornal com a Simone Oliveira. Ministro Celso Sabino, eu gostaria agora de falar sobre turismo sustentável, né? A COP30 está aí e a gente traz uma temática que vem antes mesmo desse grande encontro mundial. Como o Ministério do Turismo vê essa questão da preservação ambiental e promovendo, claro, esse incentivo turístico local e também regional? Excelente pergunta. O Ministério do Turismo, o governo brasileiro, entende que o ecoturismo sustentável é uma grande solução e uma grande alternativa para manter a floresta em pé e os mananciais de água limpa, promovendo desenvolvimento sustentável para as pessoas que vivem nas florestas, dando oportunidade de renda, de desenvolvimento econômico e financeiro para aqueles que lá vivem. Entendendo que com a preservação nós podemos trazer cada vez mais turistas e com isso desenvolvimento econômico e financeiro. É isso, finalizamos o Bom Dia Ministro de hoje. Já foi muito rápido, Poxa, né, ministro? Mas dá para estender por mais uma horinha? Vou lhe dar um tempinho aí para fazer as considerações finais. Temos mais um tempinho ainda. Te agradecer. Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma grande jornalista. Todos que fazem aqui esse programa Bom Dia Ministro, aqui da nossa empresa Brasil de Comunicação, tem atuado muito forte, com muita eficácia, a transmissão de grandes eventos. Você falou muito bem aí o Carnaval, o São João, transmitiu o São João de Campina Grande esse ano. Exato. O Parintins. A gente fica muito feliz de ver uma empresa que tem toda a sua história e também que tem toda a sua eficiência. A gente está trabalhando muito para impulsionar o turismo no nosso país. O presidente Lula está pessoalmente imbuído de transformar o turismo em uma das principais matrizes econômicas do nosso país, gerando emprego, distribuindo renda de forma democrática em todo o país. A maioria dos empregados no setor do turismo, quem atua no turismo, muito mais do que 50% são de mulheres em todo o país. O salário pago no setor do turismo é bem superior ao salário de outras atividades econômicas que empregam muito no país, como, por exemplo, a construção civil. E a gente está tendo, graças a Deus, com muito trabalho, com muito empenho, com muita união, um grande sucesso nesse feito. Agora, em relação ao assunto que foi tratado aqui sobre o tarifaço dos Estados Unidos sobre alguns produtos de exportação do nosso país, nós vamos estar promovendo agora nos próximos dias um grande encontro entre o setor hoteleiro do Brasil e os produtores de frutas e sucos e carne para os Estados Unidos, para que esses produtos
que, porventura, deixem de ir atender o mercado norte-americano possam ser consumidos aqui no mercado brasileiro, nos meios de hospedagem e nos hotéis do nosso país. Mas agradeço por mais essa oportunidade, sigo à disposição para estar aqui com vocês, falando sobre turismo, falando sobre coisa boa, sobre alegria e sobre locais para os brasileiros viajarem, conhecerem e se apaixonarem cada vez mais pelo seu país. Obrigada de novo, ministro. Venha sempre. E só para... Pessoal, a gente deu muita informação aqui, o ministro Celso Sabino. Site do Ministério, gov.br/turismo. Perdão, turismo. Isso mesmo. É isso, pessoal. Quero agradecer aos colegas que me ajudaram a fazer hoje aqui o Bom Dia Ministro. Espero revê-lo sempre em próximas oportunidades. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê. Tchau.